Vamos cantar assim, olha. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Foi só um ensaio, agora todo mundo. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, inspirados, com expectativa, Senhor, na Tua vinda, Senhor. A Tua vinda é a melhor coisa que vai acontecer, Senhor. E nós geramos expectativa, nós queremos ver o nosso Mestre. Oh, Jesus, aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Aleluia, o Espírito de Deus está aqui e Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos lapidando, oh Senhor, e nós vamos nos encontrar adornadas como noiva gloriosa para o Rei, para o noivo. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por esse novo tempo que a igreja do Senhor aqui na terra vai viver. Nós estamos prontos no Espírito, nós não estamos desapercebidos, mas nós estamos preparados para o que o Senhor vai fazer nesses dias. Aleluia, amém. O louvor pode sentar. Glória a Deus. Amados, eu cultuei pela manhã, e pela manhã nós tivemos uma palavra poderosa, e a ênfase caiu sobre a consciência da eternidade, né? Andresa, ela tocou em alguns pontos, porque o Espírito Santo ele vai nos guiando, né? Não tem tempo para a gente falar tantas coisas no horário de culto, no horário da palavra, mas ficou muito forte a consciência de eternidade. E esses dias eu estava lendo o livro de Fernando. Meu esposo vai publicar esse livro em breve. A gente estava trocando uma ideia, compartilhando sobre o Tribunal de Cristo. E eu me deparei com a seguinte frase que dizia assim: não há nada para a igreja de Jesus mais animador que a esperança de encontrar Jesus. E vou repetir essa frase: não há nada para a igreja de Jesus mais animador que a esperança de encontrar o Senhor. E quando eu me deparei com essa frase, eu fiquei refletindo sobre isso, amados. Eu fiquei pensando sobre isso. Porque a verdade, quando nós temos uma verdade, pegamos aquela verdade e nos firmamos nela, isso vai repercutir em todas as áreas da nossa vida. Então eu comecei a refletir, meu coração se entristeceu, porque, amados, não é isso que nós vemos na igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem a expectativa que deveria ter para a vinda do Senhor. E quando Fernando fala, vez ou outra Fernando ministra, ou não só Fernando, qualquer outra pessoa, qualquer outro ministro, quando ministra sobre escatologia, né, o fim dos tempos, principalmente a questão do arrebatamento, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o inferno, né, a realidade do inferno, isso tudo me traz muito temor. E eu decidi no meu coração que eu não quero viver alheia a essa realidade.
A Bíblia fala, não é? E a gente não, eu estou só fazendo uma introdução, mas a Bíblia fala que existe uma coroa específica para aqueles que amam a vinda do Senhor. E sabe que eu quero ganhar essa coroa? Eu sei que você quer também ganhar essa coroa, porque existe um galardão para aquelas pessoas que amam a vinda. Eu não sei se você entende dessa forma, mas, amados, quando nós amamos algo, esse amor vai repercutir em todas as áreas, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso pensar. Tomamos como exemplo uma noiva natural. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com colegas e essas pessoas estavam nesse período de organização para um casamento, né? Contagem regressiva para o seu casamento. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar perto de uma noiva que está se organizando para a data, e a data está bem pertinho. Eu já tive essa oportunidade. E, amados, essa noiva, ela fica com muita expectativa. A vida dela, aleluia, gira em torno da organização para o grande dia do casamento. O dia no qual ela vai estar com o seu noivo. Ela vai estar dando um passo para uma vida inteira. E ela se organiza. Eu lembro quando eu trabalhava em uma empresa e nós tínhamos metas a cumprir. E a gente corria para cumprir aquelas metas. E, amados, a noiva em questão, ela não estava muito preocupada em cumprir meta. Ela não estava muito preocupada em estar fazendo compras triviais, compras cotidianas de mulher, não. Elas estavam preocupadas no pagamento de tudo que envolve o casamento. Elas estavam preocupadas com o vestido de noiva, com o bolo, com a decoração, até com a roupa do noivo. Elas estavam preocupadas com esse momento. E nós, como noiva, a noiva espiritual, nós somos a noiva, nós não podemos ficar neste tempo desapercebidas, porque somos noiva. Não podemos ficar pensando em tantas outras coisas, a ponto de esquecer esse grande dia que o nosso rei está voltando. Que haverá um encontro eterno. E nesse encontro, eu e você, nós precisamos estar preparados. Nesse tempo, eu falei numa reunião que nós tivemos online. Eu disse, amados, é um tempo de preparação. Nós precisamos nos preparar. A vida do crente é uma preparação, amados. A vida do crente é uma preparação. E eu me peguei, muitas vezes, me levantando, fazendo as coisas, organizando coisas lícitas, bênção, até orando ao Senhor, lendo a Bíblia, e voltava a dormir, e depois outro dia, e a semana passava, o mês passava, e eu não estava com expectativa, desejando, porque quem ama, quem está com expectativa, pensa sobre. Quem está com expectativa, gera no seu coração. Sabe que você tem que acordar e pensar, pode ser hoje? Pode ser hoje que Jesus vai voltar. Você tem que dormir pensando, pode ser que durante a noite vai acontecer. O encontro vai acontecer. Senhor, como é olhar para os teus olhos de amor? Como será? Como vai ser minha reação em te ver? Senhor Jesus, eu desejo te ver. Eu quero te ver, eu quero ver, meus olhos querem ver você. Então, esse é um tempo onde a gente precisa refletir sobre isso. E eu vejo muita distração no meio do povo de Deus. Muita distração, nós estamos distraídos. E o pior de tudo é que essas distrações, porque existe a questão do pecado, existem os pesos
que nos assediam, como lá em Hebreus fala. Mas, amados, muitas vezes essas distrações se configuram coisas lícitas, coisas boas. Eu não sei se você lembra Lucas capítulo 8, mas aí a gente pode também ver em Mateus e em Marcos, quando se fala da parábola do semeador, vai falar de três questões, digamos assim, elementos que trouxeram dano, que comprometeu o solo. E esses três elementos são o diabo, foi o diabo primeiro, que foi a semente que caiu à beira do caminho. Amém? Você lembra, você deve lembrar, quando Jesus começa a explicar. A segunda situação, que eram as pedras, o solo cheio de pedras, eram as provações, as perseguições. E o terceiro elemento que se configura no solo, que é os espinhos, eram as riquezas e os deleites dessa vida. E é nesse rio que eu quero trazer uma palavra para você. Amém? Eu não vou me preocupar, eu tenho um tempo, eu não vou me preocupar com de você estar pensando que eu estou contradizendo a verdade de que somos prósperos. Eu não vou pensar sobre isso e nem vou me preocupar, porque nós temos o Espírito e nós temos a maturidade de receber a palavra. Você entende que nós somos prósperos? Jesus se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Então, eu não vou me preocupar, eu vou ministrar a palavra, aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Mas, amados, é esse rio, é essa linha que o Senhor quer falar. Pessoas estão sufocadas com as coisas dessa vida. A igreja está sufocada com as coisas dessa vida. Uma certa vez, por ética, eu não vou falar onde, mas eu acredito que também não teria problema, mas eu vou preferir não falar. Uma certa vez eu fui ministrar em uma igreja, o aniversário da igreja, e aí Deus me trouxe uma palavra de que haveria um tempo de frutos. Tempo de frutos. Mas aí, a palavra que veio, e inclusive eu escrevi essa palavra, porque muitas vezes Deus me dá antes a palavra e eu anoto, e Deus falou para mim assim, diga para eles, olhe para os céus. Os céus são maiores que os frutos. Muita gente olhando para o que é terreno, quando lá em Colossenses diz, pensai nas coisas que são do alto. Certo dia eu estava num carro com várias pessoas dentro do carro, a gente estava indo para um local e entrou uma conversa sobre prosperidade. Irmãos, eu vou dizer a você, durante um tempo o diabo tentou me bombardear, porque quando você não se posiciona na palavra, enquanto você não firma seus pés na palavra, você fica vulnerável aos ataques do diabo. E aí vem pensamentos e você, por você não estar firmada naquela questão, na palavra, você acolhe aquele pensamento como sendo seu, mas são setas do diabo. E aí o que acontece? Rolou uma conversa sobre prosperidade. E nesse tempo eu não estava ainda tão firmada no que eu entendo o que é prosperidade. Amém? E eu comecei a ficar incomodada, porque um falava sobre uma coisa, outro falava sobre outra, né? E aquele desejo por crescer, por ter, por avançar, por ter mais dinheiro. Porque o que eu percebo, eu estou aqui com uma nota. Eu tô aqui com uma nota, tá certo? Eu percebo, e aí Deus quer falar conosco sobre como lidar com finanças. Eu percebo que muitas vezes há uma busca, eu vou dizer desenfreada, para ter mais dinheiro. Como se a prosperidade de Deus dependesse do aumento do dinheiro.
eu não tenho tempo, mas existem várias formas da manifestação, da prosperidade se manifestar. Sim, é da vontade de Deus que você tenha. Mas, amados, existe uma medida. Existe uma medida que o Espírito quer falar ao teu e ao meu coração. De até que ponto eu vou dedicar a minha vida, eu vou dedicar os meus esforços para ter mais dinheiro. Até que ponto? Estamos falando de tempo. Tempo é uma coisa que corre. Nós não estamos aqui num cenário estagnado. A vida é um palco, a vida é um palco onde a peça da vida está acontecendo. E enquanto a peça está rolando, o tempo está rolando, eu preciso fazer acontecer. Eu preciso glorificar a Deus, eu preciso cumprir o meu propósito e eu preciso me preparar como noiva para receber o meu mestre. Então, se eu, no palco da vida, eu só estou atrás de querer mais dinheiro, de querer aumentar a minha conta, eu penso sobre isso, eu durmo pensando nisso, eu penso, muitas vezes eu deixo de ir para a igreja, porque eu tenho coisas a fazer, eu quebro princípios, quando a Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus. E eu alego que isso é prosperidade. Prosperidade bíblica. Aleluia! Eu tenho que ter mais. Eu quero mais. Prosperidade bíblica. Eu não vejo na Bíblia respaldo para isso. Eu não vejo nos livros de irmão Reagan respaldo para isso. Na verdade, o que eu penso é que a Igreja Verbo da Vida, e eu não vou dizer a Igreja Verbo da Vida Campo Grande, mas todas as igrejas Verbo da Vida devem se debruçar nos livros do irmão Reagan. Não podemos perder a visão. Porque às vezes a gente pode, porque irmão Reagan tem tantas coisas que ele fala acerca de dinheiro. Eu não vejo um homem que mendigava, eu não vejo um homem que vivia no não, ele era grande, ele era poderoso, ele era próspero, mas eu vejo uma ênfase equilibrada na área de prosperidade, irmão. Prosperidade equilibrada. Jesus estava aqui na terra, ele era próspero, o Shalom se manifestava porque o Shalom é a prosperidade, é o pacote completo de tudo. E o Shalom veio pela graça. A justiça de Deus nos deu esse Shalom. E Jesus vivia, mas a ênfase dele não era o que ele tinha ou o que ele era. A ênfase dele aqui na terra era: eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Veja, ele estava aqui na terra, mas o Pai, ele tinha conexão com o Pai, ele ficava, a minha vida é fazer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Eu quero que você abra em livros de Salmos, capítulo 119, versículo 127. Salmo 119, versículo 127 diz assim: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Aleluia. Olha a afirmação do salmista: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Existia um tempo em que digamos assim, a moeda, o que valia mais, o que era mais valioso era o ouro. Por isso muitas passagens bíblicas vai falar sobre ouro. E o salmista, ele diz: eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Aí depois ele diz assim: mais do que o ouro refinado. Agora aqui nós estamos vendo um destaque na intensidade
Sabe que Deus, Ele trabalha com essa questão de intensidade. Eu não sei se você lembra, porque a gente quando lê isso aqui, a gente pode pensar assim, há uma comparação. Preste atenção, raciocínio. Há uma comparação do mandamento com o ouro. Não. A comparação não é uma questão comparativa, é uma questão de intensidade. O que é que tem mais peso? O que é que está no ranking maior de prioridade? É o mandamento. Eu não sei se você lembra, existem algumas passagens, eu quero destacar aqui essa expressão mais do que. Mais do que. Quando Jesus, a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a intensidade, de uma forma tal. E sabe que Deus, Ele quer ver a intensidade do seu amor por Ele? Existem pessoas que hoje, e essa passagem é muito pertinente ao nosso tema, porque nós estamos refletindo sobre consciência de eternidade e coisas terrenas que estão nos distraindo, coisas lícitas que estão nos distraindo. E o foco aqui seria riquezas, benefícios da salvação. Porque é um benefício da salvação. O Senhor te deu coisas, mas o Senhor não quer que essas coisas te distraiam do propósito. Deus não quer que essas coisas elas tenham a primazia na tua vida. Deus, Ele não quer que você lide com o dinheiro de qualquer forma, irmão. Deus não quer que você lide com finanças, com posição. E eu vou estender, vou abrir o leque. Deus não quer que nada aqui na terra, nada, absolutamente nada aqui na terra, seja maior do que Ele na sua vida. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Mais do que o ouro refinado. Quer dizer, o ouro, mas quando se trata, a gente está falando de ouro, mas quando a gente fala de ouro refinado, é um ouro puro, é um ouro que passou por todo o processo de purificação e ele vale mais. O que é na tua vida as coisas valiosas? Quais são as coisas valiosas na tua vida? Deus está te colocando em xeque hoje. Deus está colocando essas coisas em xeque hoje na tua vida. O que é que vale mais? Quem você ama mais? A gente pode amar pessoas mais do que o Senhor. A gente pode amar posições mais que o Senhor. A gente pode amar dinheiro mais que o Senhor. A gente pode amar emprego, amizades. Eu não sei se você lembra, João capítulo 21, versículo 15. Jesus, ele depois de ter morrido, ele ressuscitou, ele apareceu várias vezes e ele apareceu para os discípulos. E em um certo momento, ele chega para Pedro e diz assim, Pedro, tu me ama? Foi assim a primeira pergunta? Tu me amas? Pedro, tu me amas? João capítulo 15, versículo 21. Pedro, tu me amas? Foi assim essa pergunta que ele fez, a primeira pergunta? Não. A primeira pergunta, ele diz assim, Simão, filho de João, amas-me mais do que a este? Olha a intensidade. Nas outras duas perguntas, ele diz, você me ama? Mas na primeira ele diz assim, você me ama mais do que a estes? Você me ama mais? Intensidade. Intensidade. Mateus capítulo 10, versículo 33, fala de uma situação, Jesus ele falando sobre a questão do preço, da renúncia, que as pessoas teriam que pagar para seguir a Ele. Ele diz assim, Mateus capítulo 10, 37, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que intensidade. Sabe que quando a gente ama intensamente, a gente pensa sobre, a gente fala
E voltando para aquele ponto do carro, eu me achei estranha. Eu disse, Senhor, eu quero que espírito de pobreza vá para bem longe de mim, eu não quero isso. Eu sei que não é da tua vontade que eu viva no inho, eu não quero também viver num inho, mas vamos conversar sobre isso, porque não é o que pulsa dentro de mim. Aí você pode dizer, não, Sandra, peraí, mas é uma questão de propósito. É uma questão de propósito. Eu sou chamada, eu fui chamado para investir no reino. Então, por isso que eu tenho que ter muito, eu tenho que correr. Aleluia, glória a Deus. Eu creio nesse ministério, eu creio nesse chamamento. A questão é, as pessoas que têm esse chamamento, elas dizimam em oferta deixa eu ver como é que eu falo isso aqui. As pessoas que têm esse chamamento, que dizem ter esse chamamento, elas, no momento real, atual, elas não estão fazendo como deveriam fazer. Elas sempre têm uma ideia de futuro. Sempre tem uma ideia de, não, quando eu tenho que correr, porque quando eu tiver, eu tenho chamado para dar grandes ofertas. Irmão, não sei você, mas comigo, sobre o meu chamado, o meu propósito, cada um no seu quadrado, eu não posso só fazer as coisas amanhã, Deus me cobra hoje. Eu preciso fazer hoje, ainda que seja pouco, ainda que dentro da esfera da atuação que eu tenho, eu preciso fazer alguma coisa. O Espírito Santo me cobra. E outra coisa que eu percebo também é que essas pessoas, elas não dão proporcionalmente com o que estão ganhando. Elas alegam que estão ganhando muito dinheiro e elas, digam-se de passagem, geralmente essas pessoas, elas falam muito sobre isso, elas sempre têm na língua falando sobre isso, amém, aleluia. Eu não estou aqui para julgar você, mas entenda, se você tem esse chamamento, haja à altura. Você precisa agir à altura. Você precisa, sabe, ser agressivo em dar. Assim como você é agressivo em querer receber. Aleluia. Mas acima de tudo, amado, independente se você tem esse chamado ou não, todos nós somos filhos, todos nós somos noiva. É inadmissível um crente pensar, acordar, dormir. Sabe, na psicologia, na psicanálise se fala sobre a energia da vida, que se chama a pulsão. E essa energia da vida, ela é canalizada. A ciência vai dizer que ela é sempre canalizada para algo. Entende? Existe tanta energia, pessoas, eu estou falando com os desequilibrados. Eu não estou falando com quem é equilibrado, não. Eu estou falando com os desequilibrados. Pessoas que tendem para ser desequilibrado nessa área. Só pensam em dinheiro. Pensa tanto em dinheiro que negligencia no lar. Que às vezes não tem nem vontade de namorar com sua esposa, porque só pensa em dinheiro. Que às vezes não tem nem tempo de estar com seus filhos, porque não tem energia de vida, porque a pulsão é só para dinheiro, é só para dinheiro, que não tem nem energia para lazer, porque acha que está perdendo tempo, eu estou deixando de ganhar. É com você que eu quero falar hoje, é com você que o Espírito de Deus está falando. É tempo de equilíbrio. Eu não estou dizendo com isso que você vai deixar de trabalhar, vai deixar de buscar, não. E nem que você vai deixar de viver o melhor de Deus, não. Mas eu estou dizendo a você que o carro-chefe da sua vida não é dinheiro. Não é dinheiro, irmão. Que história é essa? Eu não entendo, não é o evangelho
evangelho que eu creio. Pronto, pode ser qualquer pessoa ministrando. Eu não creio assim. Porque a Bíblia diz, nós somos adoradores, nós somos filhos, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Eu não posso viver uma vida aqui frenética para ter, para ser. Eu não posso, porque se eu fizer isso, eu vou negligenciar outra área. Não tem como, irmãos. Ou você busca algo, a sua energia está naquilo. Agora, você pode sim, Sandra, como é o equilíbrio disso? Eu vou buscar. Eu vou me dedicar, eu tenho uma nota no meu coração, eu gosto de ofertar, eu tenho ofertado agressivamente na igreja, na vida de pessoas, eu tenho usufruído, mas eu tenho uma nota no meu coração. Aí eu digo a você, busque o Senhor e seja guiado, porque o Espírito vai dar direção, o Espírito vai dar o limite, pare. Quando for para parar, aí o Espírito Santo vai dizer, pare filho, pare filha. Ó, tem isso aqui, aí a área vai começar a brilhar, tem isso aqui, eu quero agora o foco aqui. É assim, irmãos. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Mais do que o ouro refinado. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra em Lucas. Aleluia. Deus é bom, amém? Deixa eu dizer algo pelo Espírito. Preste atenção. Se guarde, veja o que eu vou lhe dizer nesse momento. Se guarde de inveja. Nesse tempo agora, esse período que nós estamos voltando, se guarde de inveja. Deixa eu te dizer por quê. Haverá acontecimentos. Pessoas vão se destacar em áreas. E Deus diz para você, se guarde de inveja. É só um recado. Amém? Lembra dessa palavra. Ninguém está livre de inveja chegar. Mas quando a inveja chegar, você vai trazer diante do Senhor, você não vai deixar passar aquele sentimento de inveja, e você vai dizer, não, eu rejeito esse sentimento, eu me alegro, porque lá a Bíblia fala em 1 Coríntios, que o corpo, quando ele está bem ajustado, quando uma parte recebe honra, todos se alegram. Então se prepare, porque você vai ver destaques em áreas. E o seu coração precisa estar no Senhor para você se alegrar. Destaque em áreas financeiras, destaque em área ministerial, destaques. E você vai guardar seu coração de inveja. Lucas capítulo 12. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Lucas capítulo 12, versículo 13 diz assim: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Eu vou ler todo e depois a gente vai pontuando. Versículo 15, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola.
dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Essa passagem é uma passagem muito rica nessa área. A primeira coisa que eu vejo quando esses homens, esses dois homens, os dois irmãos, chegam para Jesus, aí ele diz assim: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor? Diga assim: Jesus é o nosso juiz. Amém? Ele é o justo juiz. Então ele diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Primeira coisa que eu quero falar sobre isso. Todo problema de dinheiro que eu falo não é a família que está crendo para suprimento. Não estou me referindo a esse tipo de problema. Eu estou me referindo a desavença, briga. Todo problema de dinheiro na família, briga, discussão, a raiz é a avareza. Jesus, quando eles trazem essa questão, você vê que Jesus ele diz assim: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Havia uma desavença entre os irmãos. Um não queria repartir com o outro. E Jesus não chega e diz: olha, mas veja só. Não, Jesus vai logo para o princípio. Irmão, te liga no princípio. Te agarra nos princípios da palavra. Finca teus pés nos princípios. Quando chegar a situação, pratica, obedece esses princípios que você aprendeu. Não adianta de nada. Se você absorve, você escuta aqui os princípios. Esse agora é um princípio que o Senhor está ministrando aos nossos corações. Se você não praticar na hora que a situação se instala, se você não praticar o princípio, você é um ouvinte negligente. Por quê? Porque você ouviu e você não está praticando. Então você precisa praticar os princípios. Então Jesus ele chega logo com um princípio. Olha, se guarde de toda e qualquer avareza. Então entendemos pela palavra que confusão entre marido e mulher, entre filhos, sobre questões financeiras, sabe? Muitas vezes a raiz é a avareza. É problema com a avareza. É problema com a avareza. Aí Jesus diz assim, um outro ponto que a gente pode ver no versículo 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Veja que a ideia aqui não é só um tipo de avareza. Eu estou te dizendo nessa noite que existem vários tipos de avareza. Várias situações de avareza. Eu posso ser avarenta, eu posso ser tentada, eu posso tender a errar na parte da avareza em uma determinada área, e você pode ser tentado cair em uma área da avareza diferente da minha. Não existe só um tipo de avareza. Tá, ok. A base, o que é avareza? É a idolatria, é você amar o dinheiro, é você ter um apego pelo dinheiro que você não deveria ter, é você não conseguir lidar com o dinheiro. Uma pessoa que é avarenta, ela idolatra, mesmo ela não entendendo. Existe crente idólatra, aleluia, aleluia não, misericórdia. Existe crente idólatra.
Porque a avareza é idolatria. E se você está na prática da avareza, você é um idólatra. Você precisa se arrepender e você precisa buscar a ajuda do Espírito. Essa palavra não é para te condenar, mas essa palavra é para te libertar. Amém, amados? Não é só você, essa palavra é para mim, eu preciso estar... Veja que é algo que a gente precisa estar fazendo constantemente. Guardai-vos, se guarde de toda e qualquer avareza. Sandra, me fala algumas situações que a gente pode se configurar a avareza. É bom a gente entrar em situações do cotidiano, do dia a dia, porque aí a gente vai diluindo a palavra. Por exemplos, situações que se configuram a avareza, que pode ser um indício que você é avareza. Não sou eu que vou determinar isso para você, você vai, mediante a palavra que você está escutando, ir para o Senhor, e o Senhor vai ministrar e vai tratar e talvez corrigir você. Porque uma das coisas que a gente mais quando a gente busca o Senhor, é ser corrigido. Aleluia. Ele gosta de corrigir, Ele quer nos corrigir, para nos fazer crescer. Pensar o tempo todo em finanças. Já viu aquela pessoa que faz conta e acorda de manhã, toma café e tal, mas aí está pensando, eita, como é que eu faço e tal. Não, mas Sandra, eu sou muito ocupada, eu sou uma empresária, eu sou empresário, eu sou uma pessoa de negócio. Não, eu sou uma pessoa que sou autônoma e eu preciso estar, na batalha. Não justifica você pensar dia e noite em dinheiro. Você pensar dia e noite em ganhos. Irmãos, não justifica. Você pode não aceitar o que eu estou falando. Isso é com você e Deus. Amém? O meu papel aqui é passar para você aquilo que eu estou sendo inspirada pelo Senhor. E aí você vai para o Senhor. E o Senhor vai trazer qual é a porção para você nesse contexto. Então, pensar o tempo todo em finanças. Você, veja, lembra que eu falei que o amor, ele envolve, essa intensidade de amor envolve o pensar, envolve o agir. Amo mais os teus mandamentos. Veja o salmista, eu me deleito. Ele fala, tem um versículo que diz assim, os teus mandamentos são como mel, é mais prazeroso do que tudo nessa terra. Quer dizer, era o deleite dele. Existem pessoas que esse deleite, essa ânsia, esse pulsar, é por dinheiro. É por dinheiro. Dificuldade para pagar contas. Isso também pode se configurar a avareza. Pessoas que passam mal, fica estressada. Quando chega o período para pagar a conta, não se alegra. Oh, que bênção. Senhor, obrigada, porque eu tenho dinheiro e vou pagar minhas contas. É porque, na verdade, irmão, o avarento, ele pensa, ele sofre. Existe uma leitura psicológica sobre isso, mas o avarento, ele sofre quando começa a sair dinheiro. Ele sofre, causa um sofrimento. Isso é tão sério, irmão. Deus quer corrigir isso com sua igreja. Deus quer corrigir quando sai contigo. Então, existem pessoas que elas estão felizes quando compram, né? Elas, até porque a compra, né, libera, né, os hormônios do prazer, porque é bom comprar. Quem não gosta de comprar? Aí compra, mas quando é a hora de pagar, porque não está vendo um retorno, porque já comprou, a conta chegou, e aí quando é para pagar, aí é aquele estresse, se estressa, fica de cara feia, fica com mal-estar, angustiada, adia contas, fica adiando. Por quê? Apego. Enquanto eu posso adiar para poder para poder reter, para poder estar. Eu estou falando algumas coisas aqui de psicologia, mas porque é muito interessante essa parte. Olha, até o ato de presentear, isso é tão sério. Você presentear alguém, isso tem uma leitura nisso aí. Eu lembro, nessa questão, na parte de terapia, quando a gente vê a questão de terapia, o que é que acontece?
Uma das coisas que é trabalhada, pasmem vocês, eu não sei se alguém já fez terapia, mas uma das coisas que é trabalhada é o pagamento da sessão. Porque existem pessoas que elas têm dificuldade de... Por quê? Porque quando eu estou pagando algo, eu estou levando ali o sentido de valor. É o valor que eu estou dando àquilo. Você entende? Quando eu estou dizimando e ofertando, eu estou... o que está indo ali, principalmente na oferta, porque o dízimo já é estabelecido, 10%, mas quando a gente está dando a oferta, a quantidade que eu dou a oferta, isso tem a ver com o quanto a proporcionalidade, amém? Mas o que eu estou falando é que o valor que você tem, o valor que você atribui está indo também. Então, pessoas com dificuldade de pagar a conta, pessoas que se privam de usufruir. Já viu aquelas pessoas que têm condições de comprar o melhor, mas não compra? Por quê? Porque sofre. Porque aquele melhor talvez é mais caro. E aquele mais caro exige sair mais dinheiro. E aquele sair mais dinheiro está diminuindo. Eu sofro com isso. Eu sou apegada a isso. Eu não quero que saia. Eu quero que fique daquele jeito para maior. Avareza. Guardar além da medida. E aí a gente pode ver aqui o que a parábola fala. E arrazoava, versículo 17, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Presta atenção. Não é que ele não tinha, porque no versículo seguinte diz que ele tem, veja. E disse, farei isto, destruirei. Ou seja, presta atenção. Era uma pessoa que tinha um lugar para depositar as riquezas, mas começou a chegar mais. O pensamento de avareza é o quê? Reter, é ter muito, não pode sair. E aí, quando não pode sair, o pensamento foi para ele. A avareza também envolve egoísmo. Uma pessoa egoísta. Por quê? Aquilo ali, ele poderia pensar assim, não, eu já tenho. Outra coisa também. Não é mediocridade, não é espírito de pobreza, você se alegrar, você reconhecer, você honrar e você viver feliz com aquilo que você tem. Vou dizer novamente, não é espírito de pobreza, mediocridade, miséria, sabe, pensamento miserável. Você se alegrar, você honrar, você viver feliz. E você até viver satisfeito com aquilo que você tem. Lógico que se Deus quiser mandar, você também pode trabalhar para isso. Amém? Mas não é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O problema da gente é que a gente às vezes vai para extremos. Quando um irmãozinho o fulano é tão feliz. Tipo, se você ganha 5.000 reais, se 5.000 reais você está feliz, supre as suas contas, e Deus te dá direção para você canalizar a sua força da vida em ir para presídio, ir para hospitais, fazer coisas, cuidar da igreja, você não tem que estar correndo para ganhar mais 1.000 reais, não. Você tem que estar feliz com aquilo que você ganha, crendo que Deus pode fazer abundar mais. Mas, irmão, existe uma medida de guardar. Existe uma medida. Tanto é que ele fala aqui, olha, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores. E aí recolherei todo o meu produto. Ou seja, chegou uma medida, ele tinha aquela porção guardada, mas ele não buscou a Deus. Ele não buscou a orientação de Deus acerca dessa nova medida. Sabe, irmãos, que existem coisas que você vai precisar orar para ver se vai entrar na sua vida? Vou falar, existe dinheiro, existem medidas de finanças que você precisa orar. Nem tudo que chega para a sua vida é prosperidade. Nem
que chega para a sua vida é prosperidade. Há alguns anos atrás, Deus falou comigo e disse, presta atenção. E eu gosto de Deus, porque Deus é um Deus de fé, né? E assim, Deus é um Deus de olhar lá na frente. Porque assim, naturalmente falando, aleluia. Mas Deus falou assim comigo, presta atenção. Quando chegar medidas, você não vai pegar logo. Você vai me buscar e eu vou dizer se você pode ou não. Eu lembro de uma história de Michael Murdock. Deus falou com ele, e em uma ministração ele chamou algumas pessoas. A gente sabe que aquele homem de Deus tem uma unção, como muitos outros, tem uma unção muito forte nessa área. E aqui eu não estou desmerecendo esse tipo de unção. Uma unção que quebra jugo, que liberta, que traz um aumento. Existem pessoas que elas são dotadas por Deus, levantadas por Deus para tocar nessa área. E a gente precisa se submeter, amém? É a unção na vida delas. Mas você percebe que a vida toda, a vida comum da igreja, a gente não está sempre, toda a vida, submetido a esse tipo de unção apenas. Por quê? Porque não é tudo, irmão. Não é tudo. Existem mais coisas aqui na vida. E fazer a vontade de Deus, renunciar. Muitas vezes você vai precisar renunciar a finanças. Eu acho lindo, eu vou voltar para o Michael Murdock, não esqueci. Eu acho lindo quando o testemunho de, estou falando abertamente porque é propagado, amém? Ana Paula Valadão, no ministério que ela tinha, e de ciência pública, que ela pegou tudo que ela recebeu, das turnês, enfim, irmãos, a proporção daquele ministério, e ela, eu creio que por direção de Deus, pegou e deu para missões. Cadê esse povo? Cadê essas pessoas que são inspiradas por Deus para fazer isso? Entregar tudo. Será que isso só ficou para aquele jovem rico? Vai, entrega tudo que tem. Será que Jesus só fez isso no passado? Ele não faz hoje? Ou ele não pode fazer hoje? Porque você, ou eu, ou alguém vai pensar que é um demônio, né? Que é alguma coisa assim, para trás de mim. Porque isso não vem de Deus, não. E a prosperidade? Irmãos, isso é sério. Existe uma medida para você guardar. E quando Deus disser para, você tem que parar. Eu creio, irmãos, de sermos desafiados nessa área nesses dias. Sermos desafiados, porque tem que haver um chacoalhar do Espírito para que haja realmente um rompimento, sabe? Para que haja realmente um crescimento. E Michael Murdock fala que quando chegou nesse culto, Deus falou com ele e Deus indicou ele a chamar algumas pessoas para fazerem uma oferta alçada. E assim foi feito, as pessoas chegaram aqui na frente e deram, e foi uma quantia alta, porque ele falou, olha, é pela fé, irmão, se você agarrar, Elias disse, prepara para mim primeiro, um homem de Deus pode fazer isso, e você e eu não tem que criticar não. Por quê? Porque debaixo da unção, se há uma direção, acabou, quem se submeter vai receber. E aí, ele chamou essas pessoas ficaram na frente, e aí, na hora, Deus falou com ele. Isso é uma oferta de Isaac. Aí ele, como, Senhor? Oferta de Isaac. Você vai abençoar eles. Eles já deram no coração. Eles já entregaram. Você vai receber no coração, mas você não vai receber a quantia. Você vai abençoar eles e liberar. Mas, Senhor, eu estou precisando para o meu ministério. Foi a palavra de Michael Murdock. E Deus disse, libere. Então, tem coisas, tem finanças que não vai ser para você. Existem finanças que vão chegar que não vai ser para você. E não pensa que vai ser só poucas quantias. Ora ao Senhor. Outra coisa também, ora ao Senhor. Sabe, deixa Deus ser Senhor. A gente dizima, a gente oferta, a gente diz, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Então, se é teu, se é dele, então deixa ele te inspirar, deixa ele participar disso. E para de estar olhando só para isso. Amém?
Aleluia. Diga, Deus é bom. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. E quando ele fala aqui, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, é o tempo de nós crescermos. No livro Crescendo Espiritualmente, irmão Reagan, ele fala algo muito poderoso. Se você não leu esse livro, eu indico para você ler, Crescendo Espiritualmente. Ele fala sobre as fases de um crescimento, do crescimento espiritual. E ele pega o crescimento natural para explicar o crescimento espiritual. E ele começa a explicar, e a fase adulta, espiritualmente falando, é a varonilidade. A varonilidade, a maturidade. E uma das coisas que marca essa fase é a pessoa, né, esse crente que é maduro, que é varão, está na varonilidade, ele saiu da fase de infância, da fase da meninice, e ele já é um adulto espiritual, experimentado, é que ele tem pouca estima pelas coisas dessa vida. Reparem, nós estamos falando sobre algo tão bom, algo que Deus nos deu. Isso me faz lembrar o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito, quando Deus falou, eu estou terminando, quando Deus falou para Moisés, ele anunciou, você vê isso lá em Êxodo capítulo 3, ele anunciou que ia libertar o povo. E quando ele ia libertar o povo, ele disse, olha, eu vou libertar meu povo. Diz que o povo vai para uma terra que mana leite e mel. Mas o povo não vai de qualquer forma. Eles não vão de mãos vazias. Aleluia. Sabe, amados, que tudo aquilo era uma analogia para a nossa vida? Nós saímos do Egito, nós saímos do mundo, fomos libertos. E nós fomos libertos, não de mãos vazias. Nós somos prósperos, nós já temos e nós já somos. Existem pessoas que falam assim, vou ganhar a vida, né? Não tem essa expressão? Eu vou ganhar a vida. Irmão, a gente não vai ganhar a vida, a gente já ganhou. Eu vou viver a vida. Amém? Tem uma frase que não é minha, eu li. Que diz assim, eu ouvi, que diz assim, o mestre, os grandes, são aqueles que decidem fazer a vida e viver a vida além de ganhá-la. Ganhar, nós já ganhamos, nós já somos e nós já temos. Então o povo de Israel, e isso aconteceu, irmão, lá no capítulo 12 de Êxodo, a Bíblia fala que eles saíram. Deus, olha a manifestação de prosperidade, veja, é uma manifestação que aconteceu lá com Jesus. Jesus disse assim, olha, veja a manifestação da prosperidade. Jesus tinha o seu ministério era próspero, ele tinha dinheiro, mas quando ele precisava das coisas, os recursos dessa terra estavam a favor. Mas o coração dele não estava nisso. E teve um momento que ele precisava entrar em Jerusalém, ele disse, olha, vai lá, vocês vão encontrar um burrinho, acho que era burrinho, e vocês vão soltar. Se alguém perguntar, você diz, o mestre pediu. Veja que prosperidade, os recursos dessa terra disponível, os recursos dessa terra você vai precisar, vai acontecer, mas o seu coração, você vai estar liberado, você não vai estar, sabe, naquela coisa, a sua pulsão de vida, a sua força de vida não vai estar nessas coisas, porque Deus, assim como o povo de Israel, te tirou do Egito, não com mãos vazias, mas Deus disse, o povo vai passar um tempo, vai passar pelo
deserto, e lá eles vão celebrar, e lá eles vão fazer festa, e eles vão para uma terra, para Canaã. Nós estamos aqui na terra, é um tempo de festa, temos que festejar, temos que nos alegrar. Agora, não caiamos no erro do povo de Israel, porque era lugar de festa, era para fazer festa, era para sacrificar para o Senhor, mas o que foi que aconteceu? Êxodo capítulo 32, a Bíblia diz que Moisés subiu no monte e como se demorasse, aleluia, Moisés é uma tipologia de Jesus, Moisés subiu, Jesus está demorando, a gente acabou de cantar, o rei está voltando, cadê o rei? O rei está demorando, então enquanto isso eu vou pensar nas coisas. Amados, a bênção do Senhor na vida do povo de Israel, eles pegaram a bênção e tornaram em maldição. Porque Deus fez com que eles encontrassem favor e o ouro chegou para eles. Eles saíram de lá ricos. Mas no caminho, porque Moisés demorou, eles impacientes, eles pegaram a riqueza que tinha e foram se deleitar, foram fazer coisas erradas. Irmão, a nossa riqueza, a nossa prosperidade não pode ser um fator de distração para as coisas eternas, irmão. Nós precisamos estar atentos, vamos usufruir do bom e do melhor, mas o nosso coração vai pulsar pelo nosso Mestre. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Saia desse culto, porque nós estamos num culto, você aí, eu aqui. Saia desse culto com consciência de eternidade. Se Deus disser só até aqui, então é só até aqui. Sabe? E você vai percorrer, você vai correr a sua carreira. Você está indo para Canaã, que é o céu. Aleluia! Estimar pouco as coisas da terra. Estimar pouco as coisas da terra. Estimar pouco as coisas da terra. Até as coisas boas. E para terminar, existe um grande homem de Deus que eu gosto muito de ler sobre grandes homens de Deus. E tem um homem eu chamava George Miller, mas é George Miller. George Miller, vou dizer George Miller, tá? George Miller, ele foi um grande homem de Deus. Ele conseguiu tirar da palavra, extrair da palavra a vida, ele pautou a vida na palavra, um ministério poderoso, um grande exemplo na história da igreja de fé e oração. Ele orava e as coisas aconteciam, um ministério poderoso com criança. Pense num grande homem de Deus, num grande avivalista. E esse homem renunciou tantas coisas. A primeira coisa que esse homem renunciou foi logo no início, ele já estava para escrever um livro, transformar uma peça teatral num livro. E ele se enveredou por essa questão, por essa área. Ele era um boêmio, mais ou menos assim. E aí, quando ele teve contato com a palavra, ele precisava daquele dinheiro. Mas ele disse, eu não vou fazer isso. Foi a primeira renúncia. Segunda renúncia, ele começou a namorar com uma pessoa e essa pessoa desviou, lembra? Pedro, amas-me mais do que a outros? E às vezes as nossas escolhas vai dizer quem a gente ama mais. E esse homem começou a namorar e viveu uma vida, esse tempo se afastou, esfriou do chamado. Uma outra renúncia na área, e as renúncias não seguiram, amados, na vida dele. Outro momento ele chegou e ele precisava viver, estava sendo convocado para missões, o pai não quis, o pai bancava o estudo dele, e ele disse, eu abro mão para fazer a vontade de Deus, ainda que eu vou ficar debaixo da provisão de Deus, mas eu vou abrir mão, eu vou rejeitar esse dinheiro que meu pai me dá, me sustenta, porque ele está me empatando de fazer a vontade de Deus.
E uma outra renúncia, que foi uma grande renúncia, diz a história dele, foi uma outra renúncia, foi quando ele já estava um ministro estabelecido, só que ele entendeu por dentro, por direção de Deus. Ele estava pastoreando, existiam igrejas que mantinham o ministério dele. E ele, por direção, ele entendeu que a partir daquele momento, ele precisava depender do Senhor. E ele rompeu com todo o sustento financeiro, por uma direção de Deus. Eu concluo dizendo, nem sempre essas direções que parecem diminuir as suas finanças vai ser algo da sua mente. Isso pode ser inspiração do Espírito, isso pode ser Deus tratando você para coisas maiores. Quando Deus trata no coração sobre finanças, é nos preparando para um grande derramar dele nessa área. Porque ele pode confiar, ele sabe que seu coração não vai estar nisso. E ele diz assim, aí uma certa vez chegou uma pessoa e disse assim, George Miller, qual é o segredo da sua vida? Ele bem velhinho, e ele disse assim, Ele preparou uma palavra, e essa palavra eu tenho no meu quarto, eu boto assim no meu quarto, e essa é a minha declaração, baseada nas palavras de George Miller. Veio um dia em que eu morri completamente, morri para Sandra Santos, suas opiniões, preferências, gostos e vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou censura até dos meus irmãos e amigos. E desde aquele dia tenho me esforçado somente por apresentar-me diante de Deus aprovado. Que nós possamos estar nos adornando como igreja, preparados para o grande dia do nosso Senhor. Amém? Deixa eu orar com você, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te dizer, Senhor, que não vamos nos distrair. Não vamos deixar, vamos ser diligentes em nos posicionarmos quando os nossos olhos, a nossa atenção ficar mais voltadas para as coisas naturais, as coisas terrenas, lícitas, com certeza. São coisas boas. Mas, Senhor, nós entendemos que Jesus está voltando. E nós queremos nos preparar, nós queremos viver uma vida inspirada por essa volta. Pensar nele quando acordar, não pensar em dinheiro. Pensar nele, em como vamos estar, se vamos estar aprovados, se vamos ser reprovados, se vamos estar vestidas, espiritualmente falando, ou se vamos estar despidos e sermos envergonhados. Não, Senhor, nós queremos sermos encontrados aprovados. Eu te louvo em nome de Jesus por cada vida, Senhor, que recebeu essa palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela ajuda do Teu Espírito nas coisas concernentes a essa vida. Porque eu bem sei, Senhor, muitas vezes a gente não quer pensar, muitas vezes por causa de uma palavra assim, a gente passa um tempo até organizando o tempo, mas depois a gente cai no erro de sermos desequilibrados. E Espírito Santo, humildemente nessa noite eu te peço, ajuda-nos. Você está aqui para nos ajudar. E nós precisamos da tua ajuda. Sem você nós não vamos conseguir. Mas com você nós podemos, e nós nos alegramos, porque vamos ser achados nele. Vamos ser achados nele, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que Jesus nos fez. Jesus nos deu a cura, somos curados e sarados em nome de Jesus. Jesus nos deu a prosperidade, nos deu a vida. É da tua vontade que a gente se regale, que a gente tenha dias fartos aqui,
como eu estava dizendo para a minha família, que essa semana partiu uma pessoa com 90 e poucos anos. E eu disse, morreu farta de dias. E essa é a tua vontade. Mas, Senhor, que tudo isso não seja empecilho de vivermos uma vida intensa em Ti. É isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.